comigo. Eu tenho certeza, senador Paim, que Vossa Excelência, como sempre, será comigo, tão generoso quanto foi com os meus oradores que me antecederam. Não tenha dúvida nenhuma, porque a senhora também sempre tem sido generosa comigo. Vossa Excelência. Então, como eu não sou avestruz, não enfio a minha cabeça quando tem problemas. Os problemas existem para serem encarados, para serem enfrentados. Exatamente há uma semana, na segunda-feira, a esta mesma hora, segunda-feira passada, eu estava aqui nesta tribuna, e para não dizer que não falei da crise, naquela tarde de segunda-feira, e pedi à minha assessoria as notas taquigráficas do que eu falei naquela segunda-feira. Como eu falo de improviso, pedi para ser fiel a exatamente tudo aquilo que tinha dito, pedi a cópia para ver que eu não sou avestruz, eu não enfio a cabeça para me esconder dos problemas. O que eu disse naquela tarde de segunda-feira a respeito deste episódio tão citado aqui envolvendo o ex-ministro Gedel Vieira Lima. Aqui não sou uma senadora de oposição nem governista, apenas uma senadora independente, e exatamente isso me dá autoridade para dizer para o presidente Temer o seguinte: presidente, o poder não pode ter amigos. O poder precisa ser exercido com isenção, com espírito republicano. E um ministro de Estado que se envolve em uma denúncia grave tem que ser o primeiro a dizer: presidente, não quero lhe causar problema, peço demissão agora. Esta é a única forma de agirmos. Eu disse segunda-feira passada e continuei. Eu quero dizer que a minha régua moral é a mesma tanto quanto Dilma fez isso quando acontece essa denúncia grave, lamentável. E se o governante não agir com rapidez em relação à contaminação de um episódio dessa natureza, fica muito difícil para um governo se manter forte e com credibilidade. Eu vou repetir a frase. E se um governante não agir com rapidez em relação à contaminação de um episódio dessa natureza, poderia dizer dessa gravidade, fica muito difícil para um governo se manter forte e com credibilidade. Portanto, presidente, eu me referindo ao presidente da República, o poder não pode ter amigos, por mais influentes que possam ser na sua ação no Congresso Nacional. Tudo tem que ter um limite e uma responsabilidade. E a responsabilidade é com a moralidade no setor público, porque ela não admite outra atitude que não seja essa. Então, digo isso com muita tranquilidade, porque foi essa a mesma posição que eu tive quando assinei em 2011 a CPI para investigar Antônio Palocci, pessoa da maior influência no poder e que estava ao lado da presidente da República. O primeiro grave momento e agora o ministro envolvido nessa questão das denúncias está ao lado do gabinete do presidente. Portanto, não há outra maneira de tratar dessas questões. Lembrei a propósito, senador Paulo Paim, do episódio envolvendo Henrique Ergrives, que eu imagino à época era seu colega, deputado, seu colega não, porque ele não era deputado federal, ele era administrador, era da Câmara Federal, uma das figuras mais respeitadas, porque chegou a ser diretor-geral da Câmara, se não me falha a memória. O presidente Itamar Franco, assim que Henrique Ergrives foi envolvido em denúncias que eram infundadas sobre a participação dele em emendas do orçamento, ele foi afastado e, quando foi apurado tudo, que ele não tinha nenhuma responsabilidade, voltou ao cargo com muito mais força. Lembrei este caso
lembrando, de novo, o poder não pode ter amigos. E Henrique Argrives era grande amigo de Itamar Franco, nosso colega que nos deixou prematuramente. Digo sempre aqui, eu votei o impeachment de Dilma não para tirar Dilma e colocar Temer. Eu votei pelos erros cometidos no governo Dilma. E os erros que o atual presidente cometer terão de mim a mesma atitude de cobrança e de crítica, porque é assim que eu entendo a minha responsabilidade perante 3.442.000 eleitores que tenho a honra de representar aqui no Senado Federal. Eu faço este preâmbulo exatamente para dizer que não há como fugir. E se o presidente tivesse, àquela hora, a política não aceita demora, uma solução certa, tomada na hora certa, não é solução certa, perde eficácia. Na política, uma medida certa precisa ser tomada também e, sobretudo, na hora certa. E, lamentavelmente, nesse aspecto, o presidente da República errou ao tomar a decisão tardiamente e agora envolvendo aí esse processo. Eu espero que, com a solução tomada pelo presidente da República e esse afastamento, que os esclarecimentos sejam feitos e as responsabilidades apuradas e os responsáveis punidos com a devida responsabilidade da lei. Queria dizer também, senador Paulo Paim, que aqui tenho tratado com muita frequência das propostas que nesta casa tramitam em relação, por exemplo, ao Caixa 2, anistia ao Caixa 2 e também a Lei de Abuso de Autoridade, e bem como as 10 medidas de combate à corrupção. A semana passada eu dei uma entrevista a uma televisão, acho que foi a TV Senado, e essa entrevista divulgada foi retransmitida nas redes do Movimento Brasil Livre e também no movimento contra a corrupção. E hoje, lendo a revista Isto É, uma entrevista do Procurador da República, Dr. Roberto Pozobon, que conheci, tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, numa exposição que fez no encontro estadual do Ministério Público de Santa Catarina, em que eu fui honrosamente convidada para falar naquele encontro que estava presente não apenas o procurador Roberto Pozobon, um dos mais importantes atuantes na Operação Lava Jato, na chamada República de Curitiba, mas também o próprio ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, que está a ele responsável por esta operação. Ali eu tive uma aula desse jovem procurador, que tem 32 anos, de como uma investigação hoje com a tecnologia pode ser feita. O próprio celular da pessoa tem o localizador de onde a pessoa esteve. Se você perguntar, como ele disse, fez um belo teste, você esteve em tal lugar recentemente? Não, não estive. Não, mas aqui está no seu celular. Muita gente nem sabe que o celular faz, por GPS, a identificação da chamada, onde a pessoa estava naquele momento em que fez uma ou outra ligação telefônica. Eu até tive a curiosidade e fui ver onde eu estive nos últimos tempos e conferia exatamente aquilo. Foi uma brincadeira ali que se fez, mas as posições desse jovem procurador da República, o Roberto Pozobon, me impressionaram, não só pela clareza, mas pelo equilíbrio e pela forma como ele fez aquela dissertação a respeito de como a tecnologia pode influir. Nessa entrevista, ele diz, mais ou menos a manchete da matéria anistia ao Caixa 2 é jogar a sujeira para debaixo do tapete. Nessa entrevista, eu disse que essa proposta ela é escandalosa, vergonhosa, a proposta de anistiar o Caixa 2. E aí eu vou lhe dizer que poucos senadores de alguns partidos que estão criticando isso, os seus líderes da Câmara assinaram a proposição para que a anistia do Caixa 2 fosse sacramentada, fosse oficializada, fosse aprovada. Pessoas insuspeitas que aqui sobem à tribuna para fazer um ataque ao Caixa 2, que é uma proposta, eu considero indecente.
indecorosa, indecente, escandalosa, vergonhosa. Felizmente, agora, tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado e o próprio presidente da República diz que não irá sancionar se essa matéria for aprovada pela Câmara Federal. A outra declaração do nosso procurador, Roberto Pozzobon, é o seguinte, e aí a respeito da questão relacionada à possibilidade de, eventualmente, o PLS 280, que trata de abuso de autoridade, será aprovado. No dia 1º, esta Casa vai ter uma audiência pública com o juiz Sérgio Moro, que é o condutor da Lava Jato, e do ministro Gilmar Mendes, para tratar exatamente dessa proposta. A respeito disso, o procurador Roberto Pozzobon diz que juízes e procuradores devem responder por eventuais abusos. O que não se pode é permitir que sejam perseguidos em ações que eles venham tratar. Juízes e procuradores da República não são, nem nunca foram, isentos de responsabilidade. Estou lendo textualmente aqui o texto da resposta dada pelo doutor Roberto Pozzobon. Eles devem responder por eventuais abusos no exercício de suas atividades profissionais, mas para isso já há um ordenamento jurídico e diversas previsões legislativas para a responsabilização penal, civil e administrativa. Não podemos esquecer, inclusive, a existência e funcionamento do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e do Conselho Nacional do Ministério Público, órgãos fiscalizadores dos membros do Judiciário e do próprio Ministério Público. A questão, portanto, não está na possibilidade ou não de se responsabilizar membros do Judiciário e do Ministério Público, sendo óbvio que todos devem estar submetidos à responsabilização por desvios de conduta, mas em como e por quais motivos haverá a responsabilização. Fecha aspas, essa é a manifestação do doutor Roberto Pozzobon, que é procurador da República e um dos condutores da Lava Jato. Eu estou lendo essa matéria exatamente para ver o equilíbrio em que esse tema é tratado, e é dessa forma que eu também entendo, como colocou, não porque é do Ministério Público, mas é uma percepção muito clara a respeito desse assunto. Por fim, senador Paulo Paim, vi aqui uma manifestação de uma senadora da oposição, lembrando que os dados do desenvolvimento social e econômico de 2015 foram negativos, que caiu, que deteriorou a inclusão social. E por que aconteceu isso? Simplesmente pelo desarranjo, pela falta de cuidado na gestão do recurso público. Eu lembro bem, e esses números eu cito, porque um senador muito preparado nas questões econômicas, em 2013, usou a tribuna lembrando que quando o nível de desemprego no Brasil estava em cerca de 6%, o que era um nível aceitável, mesmo que a gente não queira nenhum nível de desemprego, estava em 6%, o desembolso com o Bolsa Família, todo o programa, era de 24 bilhões de reais, que é o principal programa social e que deve ser mantido e estimulado. 24 bilhões de reais. Senador Paulo Paim, Vossa Excelência, que é voltado às questões sociais, naquele mesmo ano, Bolsa Família inteiro, 24 bilhões de reais. Naquele mesmo ano, com o índice de desemprego de 6%, portanto, um nível baixo, considerando a situação atual, que estamos com 12 milhões de desempregados, o gasto com seguro-desemprego era de 48 bilhões de reais. Alguma coisa não podia bater, como não bateu, senador Paim, porque havia descontrole numa questão que depois, em 2015, a própria presidente afastada, ex-presidente Dilma Rousseff, tratou de pôr um freio e as liberações do seguro-desemprego foram muito dificultadas, porque só então o governo se deu conta de que havia ali também muitas fraudes que prejudicam aquele trabalhador que estava, de fato, sendo desempregado e merecendo ter o direito de acesso ao seguro-desemprego. Então, esses números chocantes, porque, veja, era o dobro simplesmente do que se aplicava com o Bolsa Família, que era
e sempre foi a menina dos olhos do governo passado, e que é um programa relevante do ponto de vista social. E já que estamos falando em questão social, não posso deixar de abordar a morte de Fidel Castro, que, claro, tem uma repercussão mundial. Eu tive, em 1985, senador Paulo Paim, o privilégio de ter a oportunidade, a convite do então ministro da Justiça, Paulo Brossard de Souza Pinto, de visitar Cuba. Era um convite oficial do ministro da Justiça cubano, e eu participei da comitiva do ministro Brossard, na qual integravam ninguém mais, ninguém menos do que Raimundo Faoro, um dos mais renomados juristas, autores de obras especializadas, gaúcho, e Cláudio Abramo, um jornalista emérito, muito vinculado aos direitos humanos. E qual era o interesse que, naquele momento, se tentava buscar lá naquela visita? Raimundo Faoro, um homem que continuava do mesmo lado, em defesa dos direitos humanos, e o próprio Cláudio Abramo, ver a situação dos presos políticos em Cuba, ou da possível situação dos opositores ao regime que estavam presos. Evidentemente que essa matéria não pôde entrar na pauta, porque Fidel entrou no evento, claro, sempre naquele mistério, estava muito vigoroso fisicamente, e entrou depois que a reunião era um jantar, já tinha começado, e ele, uma pessoa muito boa de prosa que era, chegou e apresentou, todos foram apresentados ao comandante Castro, e ele olha para o ministro da Justiça, Paulo Brossard, e faz a pergunta que ele pretendia encaminhar a conversa. Em espanhol, claro, disse: "Usted es eu sei que você é um ganadeiro." Ele fez a pergunta: "Eu sei que o senhor é um fazendeiro." Brossard tinha fazendas no município de Bagé, no Rio Grande do Sul. E quando ele disse isso, o ministro respondeu: "Sim, sou um criador de gado, tenho uma propriedade lá em Bagé, meu filho cuida." E o Fidel, a partir daí, ficou mais de 2 horas falando sobre tudo sobre pecuária, tudo sobre pecuária bovina e ovinocultura, sobre os ovinos deslanados que havia em Cuba, falando sobre genética animal com, eu diria assim, a profundidade de um veterinário com PhD. Depois ele mudou o assunto e começou a falar sobre o avião Brasília que havia nos levado lá. Sabia talvez mais sobre o avião Brasília, senador Regufe, do que qualquer engenheiro mecânico de aeronáutica, de aeroespacial. Ele sabia tudo quanto consumia de combustível do avião, que era muito interessante para ser usado em Cuba. Ou seja, não interessava as questões políticas sobre os aspectos. Então, ele conduziu ali todas essas matérias. Falou sobre vacinas, que Cuba produzia vacinas. À época, claro, não se falou sobre médicos cubanos, porque não havia ainda o programa. Mas eu fui e elegi... Estava lá com outras jornalistas, entre elas a jornalista Eliane Cantanhede, muito festejada, muito competente, e eu preferi acompanhar o então secretário nacional de política penitenciária, que havia ido também na missão, para visitar um presídio em Cuba. Presídio dos presos comuns, evidentemente, não presos políticos, que esses eram inviáveis de chegar perto. E eu passei 2 dias visitando. E em um determinado momento eu falei sobre isso aqui, e disse que fala-se muito em saúde pública de Cuba e do nível de escolaridade, alfabetização, mesmo que no país não haja democracia, que os jovens não tenham acesso à internet, que seja tudo muito difícil nessas questões da democracia. Então, fala-se aqui da democracia, mas quantos partidos funcionam em Cuba? Quantos? Apenas um. Então, fazer uma eleição com apenas um partido um pouco não desvendar a realidade. Mas, nessas visitas, me surpreendia, senador Medeiros, os presos cubanos na prisão de Havana,
que tinham, à época, 3.000 presidiários. Eles eram separados por categorias. Aqueles que tinham habilidade na marcenaria iam trabalhar em marcenaria, aqueles que tinham habilidade em mecânica, aqueles que tinham habilidade na área rural iam fazer uma horta para produzir a comida que consumiam na penitenciária. O trabalho dos presos no regime cubano, e aí acho que poderíamos ter não só cuidado da área de medicina, mas olhado esse lado. O trabalho dos presos respondia por 82% do custeio da penitenciária. 82% em 85. Não sei se mudaram o sistema. O regime era um regime militar dentro da cadeia. De horário de levantar cedo da manhã, fazer uma pregação revolucionária e depois cada um ia para o seu setor. Aqueles produtos, vassouras, cadeiras, objetos que produziam na área da marcenaria eram vendidos e a receita revertia em favor do custeio da penitenciária. Também o trabalho dos mecânicos que estavam trabalhando para consertar veículos e tal, eram também da mesma forma o salário revertido. A família deles, e lá não tem problema, pode ter poligamia, não há problema, eles recebiam a título de salário para ele distribuir para a mulher, para a família, ou para duas esposas, um valor simbólico, sei lá, de $10. E me pareceu, visitamos então uma unidade, um pavilhão, uma disciplina bastante rigorosa, eu diria mais que o regime diferenciado de disciplina, RDD, que existe nos presídios no Brasil, em que o presidiário tinha uma televisão naquele pavilhão, as camas todas arrumadas e tudo, e se depois das 10 horas fizessem barulho, era dado um castigo coletivo, tirado da televisão. Então, eu penso que esse modelo cubano de penitenciária, podiam as autoridades brasileiras, que têm tanto apreço pelo que foi feito lá, que nesse caso usassem, porque lá em Cuba os presos pagam ou trabalham para custear o seu sustento. E faziam à época uma questão que os danos menores, os roubos menores, vestia um uniforme e saía na rua para varrer a rua pública, mas se sabia que aquele ali tinha cometido um delito de roubar uma bicicleta ou um outro produto de dano menor na sua atividade ilícita. Então, eu trago isso na lembrança também de dizer que, assim como apenas 30% do valor dos médicos cubanos é repassado a eles e o restante fica com o Estado cubano, a jogadora Ana Paula, do nosso esporte, que jogou com a seleção cubana, ouvia das jogadoras cubanas uma declaração, para mim, quando se fala na questão do empoderamento das mulheres pelo regime cubano, eu penso, imagine, as campeãs do vôlei contavam para as campeãs brasileiras, a Ana Paula do vôlei, aqui lembrando o que as cubanas contavam sobre Fidel. Uma delas, ele ficava com 100% do valor do prêmio dado às jogadoras nos torneios internacionais todos. Então, veja só, isso é valorizar as mulheres? Essa é a indagação que eu deixo. De qualquer modo, encerra-se um ciclo e o que se deseja é que a morte de Fidel traga ao povo cubano, especialmente às novas gerações, a perspectiva da redemocratização do país, porque é importante a inclusão e a igualdade, mas mais importante é a liberdade. Obrigado, senador Paim.